Quero convidá-los para que, se quiserem, abrir a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 13, os versículos 11 e 12. Vamos ler esta escritura, irmãos, que desta maneira, e durante todo o mês de setembro, provê o alicerce, o fundamento, a fundação bíblica para o tema É hora de despertarmos do sono. Diga comigo, é hora de despertarmos do sono. Este será o nosso tema durante todo o mês de setembro. Eu pensava, irmãos, pregar sobre outro assunto, mas na pregação do nosso irmão Ezequiel, quando ele estava já a acabar, ele leu este versículo e Deus falou para mim que tinha que mudar o tema. E o tema que era para setembro ficou para outubro. E este vai ser o tema de setembro, irmãos, porque eu acho que a igreja precisa de acordar. Precisamos acordar, irmãos, precisamos levantar-nos do sono. Em espanhol, assim diz, levantar-nos do sono. E aqui diz acordarmos ou despertarmos do sono. Leia comigo em alta voz, no nome de Jesus Cristo, Romanos 13, 11. Isto digo, conhecendo o tempo, que é já hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. E o povo do Senhor diz amém. Senhor, obrigado pela tua palavra, por prover-nos, por fornecer-nos, Senhor, destas escrituras, das quais, Senhor, iremos falar durante todo este mês, durante 5 semanas. Oramos, Senhor, que Tu nos ajudes, que Tu nos orientes, que Tu nos ensines, pois sem isso tudo, Senhor, nós nada podemos fazer. Senhor, fala as nossas vidas e o mais importante, Senhor, acorda-nos, desperta-nos, levanta-nos, Senhor, para que possamos reagir, Senhor, corretamente, apropriadamente, Senhor, às pregações que irão ser, Senhor, entregues durante todo este mês por meio da Tua Sagrada Palavra. No nome de Jesus o pedimos e dizemos obrigado, Senhor, mais uma vez. Amém e amém. Amados irmãos, podem bater palmas, podem dizer glória a Deus. Aleluia. Mais uma vez, paz de Cristo, irmãos. Podem ocupar o vosso lugar. Nesta primeira ocasião, neste primeiro domingo do mês de setembro, é para mim um privilégio apresentar-vos o primeiro sermão desta série, É hora de despertarmos do sono. Assim é o título da série. E o título da nossa primeira mensagem, irmãos, é Levanta-te e clama ao teu Deus. E vamos ler, irmãos, novamente a palavra, assim sentados como estão, em Jonas capítulo 1, muito conhecida a escritura. Leia comigo aí na sua Bíblia, no nome de Jesus. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou que um navio ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Isto chama muito a minha atenção, de diante da face do Senhor. En español dice lejos de la presencia de Dios, como si se pudiera huir de la presencia de Dios. Es solo una anotación. Versículo 4, irmãos, também diz que o Senhor mandou ao mar grande vento e fez-se no mar uma grande tempestade e o navio estava para quebrar-se. Amém, a palavra do Senhor. Quantos já conheciam a história de Jonas? Quantos já tinham lido algo sobre ela? Eu recomendo que, se alguém não conhece, leia o livro inteiro de Jonas. É um dos livros mais antigos da Bíblia e é também um dos mais breves. E tem uma interessante história, irmãos, a qual vamos desenvolver com a ajuda de Deus, não apenas hoje, mas também nos próximos 2 domingos, pelo menos. Irmãos, quero começar por dizer que o mundo está no meio de uma crise. Quantos já sabiam isso?
E é uma crise, irmãos, que não tem antecedentes, que nunca antes tinha sido registrada como tal. Sim, estamos a ver, irmãos, que as grandes potências do mundo, os países da Europa, Estados Unidos, Rússia, estão a ver como lentamente se destroem diante deles os bastiões que antes sustentaram a sua vã esperança. E vou sublinhar essa palavra, vã esperança, e vou traduzi-la também, vana esperança. E por que digo assim, irmãos? Porque realmente a esperança fora de Deus é vã. Amém? Por exemplo, a esperança no socialismo é vã. Ou no comunismo, ou mesmo no capitalismo, irmãos, que é o extremo oposto. Sim? O nacionalismo, que está a crescer aqui na Europa agora mesmo. O militarismo, que está a aumentar muito também no mundo inteiro e que será, de facto, a base do governo do anticristo. Ele será um governador guerreiro, diz a Bíblia. O ecologismo, os partidos ecologistas, os partidos verdes, como também se chamam. O ecumenismo no mundo religioso. E muitos outros ismos, entre aspas, eu o chamo assim. E vou abrir parênteses para dizer, irmãos, que não existe ismo que não seja satânico. Amém? Para que ninguém aqui pense confiar num destes ismos. O feminismo, outro exemplo. Ninguém pode confiar realmente nestes ismos, porque todos eles provêm do mesmo pai da mentira, que é Satanás, que o Senhor o repreenda. Alguém diga amém. Todas estas questões, irmãos, ou correntes ideológicas, filosóficas, sociais, são doutrinas, na verdade. E são doutrinas que uma e outra vez têm fracassado, porque é impossível ter qualquer triunfo permanente fora de Deus, mais uma vez. Nem mesmo a democracia, que não é criação de Deus, como alguns pensam. A democracia, irmãos, é um sistema político criado pelos gregos. Nem mesmo o extremismo religioso, que também não é de Deus, têm sido capazes, têm conseguido conter esta onda, esta escalada de violência global que está a ocorrer. Quantos aqui são testemunhas de que a violência está a aumentar no mundo inteiro? Amém? Ainda dentro dos lares está a crescer também. Essa tão ansiada paz mundial que tinha sido anunciada na década dos 50, primeiro com a Liga das Nações, depois na década dos 60 com a União das Nações. Essa paz que o homem está sempre a tentar arranjar, irmãos, parece agora mesmo estar apoiada apenas em pilares de açúcar. Sim, não se tem podido conseguir alcançar e nunca será alcançada. Diga nunca. Enquanto o homem continuar tentando governar este mundo pela sua própria conta. Amém. O ser humano está perdido, irmãos, como já sabemos, mas a pergunta que está no ecrã é a que interessa neste meio-dia, e é: onde está a igreja? Onde está a igreja? Onde está escondido este instrumento de Deus para este mundo em crise, que não é apenas uma crise ecológica, ambiental, social, econômica, de saúde, é uma crise espiritual. Amém. Acredita. Tem que acreditar, irmão. Nenhum ismo vai resolver esta crise, porque nenhum ismo ataca a raiz da crise, que é espiritual. Apenas trata com os sintomas da verdadeira crise, mas não com o problema que está na raiz, irmãos. E parece que não é só nas nações que esta crise tem se instalado. A falta de credibilidade dos governos, a falta de credibilidade dos governos, a falta da credibilidade das instituições humanas, seculares e ainda religiosas, a falta de credibilidade dos
líderes no geral, irmãos, temos agora que acrescentar a nossa própria falta de resposta. A falta de resposta dos crentes em Cristo. É a verdade, irmão. Diga comigo, é verdade. Há uma quase total inação da nossa parte em relação à enorme necessidade das pessoas ao nosso redor. Eu gostava de dizer que somos melhores do que o levita, do que o sacerdote da parábola do bom samaritano, mas não somos melhores do que eles, irmãos. Sempre estão ocupados e olhamos para outro lado quando vemos o problema, a necessidade. E claro, irmãos, nós podemos continuar a fabricar desculpas, podemos continuar a culpar, por exemplo, as circunstâncias econômicas, ou podemos continuar a culpar-nos os uns aos outros, podemos continuar a criticar os nossos líderes, criticar o pastor, a família pastoral, os ministros, o governo da igreja. Podemos continuar, irmãos, a procurar a palha no olho alheio e não a viga no nosso próprio olho, etc., etc. Mas assim nunca daremos respostas às perguntas que as pessoas estão a fazer-nos. Onde está a igreja, irmãos? Pronto, eu não sei, mas o que eu sim sei é que a igreja precisa de acordar. Olha para o teu irmão e diz-lhe, precisamos de acordar. O livro de Jonas, irmãos, é do que nos fala. Nos apresenta uma história que retrata uma situação semelhante, muito semelhante à que nos aflige hoje. E já desde o primeiro capítulo do livro, e já desde o primeiro versículo, irmãos, o Espírito de Deus, quem inspirou as Escrituras, parece colocar-nos uma pergunta. Não é uma pergunta verbalizada, não está escrita, mas pode-se perceber à medida que a leitura avança e à medida que a crise avança também. E a pergunta pode ser expressada desta maneira: onde é que estão os enviados de Deus? Onde? O que os servos de Deus estão a fazer quando deveriam estar a atender às necessidades cruciais e urgentes das pessoas sem Deus? O que é que estamos a fazer, irmãos? A cena que nos é apresentada nos versículos 5 e 6 é alarmante. É alarmante. Vejamos-los, irmãos. Diz: então temeram os marinheiros e clamava cada um ao seu Deus e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou. Le voy a traducir a alguien. Jonás descendió a la bodega del barco y se acostó. E dormia, diz, profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: que tens, dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Olhem para a história. Marinheiros e passageiros, por igual, irmãos, estão aí no meio de uma terrível tempestade. Homens, mulheres, possivelmente crianças também, irmãos, estão agora a jogar coisas para o mar, tentando salvar o navio, né? Mas sem sucesso. Primeiro, eles jogam o que é supérfluo, depois jogam o que é importante e finalmente até jogam o que é essencial. Mas nem assim conseguem, nem assim, irmãos, podem mudar aquela situação. E é uma situação tão desesperada que finalmente cada um deles começa a clamar ao seu Deus em busca de respostas. Todos estão desesperados, todos estão
desorientados. Quantos podem ver o paralelismo com a situação atual? De repente, Deus nos ajude, descobrem algo inesperado. E é que Jonas está no fundo do navio a dormir tranquilamente. Tranquilamente. E a pergunta do capitão do navio para ele é a pergunta que também Deus está interessado em fazer-nos a nós hoje, 1º de setembro de 2024, irmãos. É uma pergunta lapidar, é uma pergunta que recolhe toda a decepção, toda a frustração deste homem, que é o capitão do navio, que expressa o seu desconcerto e a sua indignação, e não apenas dele, mas de todos os que estão no navio, irmãos. E é a pergunta: que tens, dormente? Me gusta en español porque dice: ¿qué tienes, dormilón? Digan amén todos los dormilones que hay acá. Aleluia. Se eu tivesse traduzido para o português este versículo, irmãos, talvez eu tivesse usado a palavra que vocês conhecem: dorminhoco. Digam amém todos os dorminhocos. Pois foram mais sinceros os irmãos do espanhol. Aleluia. Digam amém os irmãos sonecas. Você sabe o que é um soneca, irmão Aleixo? Sabe o que é, né? Aleluia. ¿Cuántos tienen alguno en la casa? ¿Cuántos tienen un dormilón en la casa, para que se me entienda? ¿Y en la iglesia, hermanos? É a pergunta do capitão: por que é que estamos a dormir, irmãos, quando não deveríamos estar? Quando não é a altura de estar a dormir, irmãos. E esta pergunta, o que tens, dormente, é um pouco como o resumo do livro. É um pouco como a explicação de por que Deus permitiu que este livro fosse redatado, fosse escrito e fosse incluído aqui nas Sagradas Escrituras. Porque, através desta pergunta, irmão, parecesse como se o capitão do navio personificasse o próprio Senhor Jesus Cristo, perguntando-nos a nós, irmãos, como igreja: como é que tu, igreja MAP, podes dormir quando há milhares a morrer aí afora? Como é que podem os meus filhos dormir quando o meu julgamento sobre os que me desobedecem já está às portas? Como é que podem estar a descansar, irmãos, quando já o levantamento da igreja está prestes a acontecer? Como podem dormir no meio deste caos quando vocês, e somente vocês, são os que têm a resposta para todas essas pessoas? Esse capitão, irmãos, cujo nome não sabemos, deveria recobrar vida hoje. Deveria voltar para a vida e perguntar-nos, a nós aqui em Portugal e a igreja do Senhor em todo o mundo: como podem estar a dormir no vosso santuário? Como podem... Não é o vosso santuário, é o santuário de Deus, para aclarar ou esclarecer. Como podem estar a dormir enquanto cantam, enquanto levantam as mãos, enquanto desfrutam do companheirismo dos vossos irmãos, sem sentir, sem ter qualquer compaixão pelos pobres, pelos coitados que estão a sofrer lá fora? Eu falei disto, irmãos, antes da minha viagem, como um membro desta igreja. E disse para ele: mais de 80% dos membros da igreja nem se preocupa com trazer uma alma para Cristo num dia domingo. E este irmão encheu os seus olhos de lágrimas e me disse: eu estou dentro desse 80%. Menos do 20% dos irmãos, não apenas na MAP, mas no mundo inteiro, não se preocupam com a salvação dos outros, apenas com a salvação deles, se é que se preocupam pela sua própria salvação. Como a igreja pode estar a dormir, irmãos, neste momento? Eu não sei como, nem sei o que pensa, mas sei que está a dormir. Ao igual que o Jonas,
a igreja tem caído na sua própria armadilha. E digo assim porque Jonas pensou que aquele barco era uma maneira de escapar de Deus, que era a sua resposta, a sua solução, mas era a sua tumba, o seu túmulo, irmãos. Lamentavelmente, temos sido cativados por um espírito de preguiça, por um espírito hedonista, que adora o prazer, que adora o desfrutar das coisas, que adora também o dinheiro, que adora a diversão, os passeios. Gostamos da praia, gostamos do mar, gostamos do centro comercial, gostamos de tantas coisas, irmãos. Mas esse tipo de coisas, irmãos, são as menos importantes. Temos um muito lindo barco. Oh, que formoso barco temos aqui, irmãos. Obrigado, Senhor, por este barco. Mas vou dizer, este é um barco que mete água. Y se lo voy a decir en español, lamentablemente este barco tan bonito que tenemos se está hundiendo porque le entra agua, hermanos, hace agua. ¿Para qué serve un barco que mete agua, irmãos? Alguien dígame, ¿para qué serve? ¿Quién quiere subir a un barco que mete agua? ¿Alguien puede responder? Pues somente un louco querería subir un barco que está metiendo agua. Solo alguien que está mal de su cabeza se subiría a un barco que está lleno de agujeros y se está hundiendo. Mas ainda assim insistimos como Jonas. E parece que não entendemos, irmãos, que se o barco começa a afundar, vamos ter que jogar tudo isso que tanto gostamos. Vamos ter que desfazer-nos de todas essas coisas que até agora temos cuidado tanto, porque chegará um momento que só vamos poder cuidar do único que interessa, que são as almas. O único que interessa, irmão, e não vou cansar de repeti-lo, são as almas. O único que vamos levar, irmãos, deste mundo são as almas. Não vais levar o teu carro, não vais levar a tua casa, nem as tuas vestes, nem o teu emprego, nem a tua computadora, nem os teus instrumentos. Não vamos levar nada, irmãos, apenas as almas que tivermos salvado para Jesus. Mas não entendemos. E ainda dizemos amém, mas não entendemos. E continuamos, e vamos continuar esta semana, talvez o resto do mês e o resto do ano a cuidar do barco, no melhor dos casos. Às vezes nem sequer isso, como Jonas, que nem do barco cuidou, apenas dormiu confortavelmente nele, irmão. E é por isso que o Senhor neste momento está a convidar-nos: levanta-te e clama ao teu Deus. Olha para o teu irmão e diz-lhe: levanta-te e clama ao teu Deus. O livro de Jonas, irmão, para que depois possa estudá-lo, está cheio deste tipo de convites. Está cheio de lições que são para a nossa vida no particular e também para a igreja no geral. E são lições que Deus nos deixou para sacudir-nos da nossa preguiça, para despertar-nos do nosso sono e fazer com que comecemos a cumprir com o papel que como igreja temos sido chamados a cumprir em momentos como estes. Se, por exemplo, irmãos, Mardoqueu se levantasse. ¿Cuántos conhecem quem é Mardoqueu? ¿Cuántos sabem quem é Mardoqueu? O tio da Esther, né? Se ele se levantasse novamente, irmãos, certamente nos falaria, como falou para a sua sobrinha Esther, em meio à crise desencadeada pelo ódio de Amã contra os judeus. ¿Se acuerdan, hermanos, aquella crisis en Babilonia cuando Amán propuso el exterminio de los judíos? Y la única que en ese momento podía hacer algo en favor de ellos era la reina Esther.
E Mardoqueu, o seu tio, lhe diz: porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa do teu pai perecereis, e quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino? E escute bem o que vou dizer. Se nós, como Esther, que é símbolo da igreja nesta passagem, calamos, se continuamos a passar, irmãos, perante o vizinho, perante o colega e perante o amigo e o parente, sem abrir a nossa boca, sem anunciar o evangelho da salvação, eles vão morrer talvez, ou talvez Deus irá levantar outros que preguem para eles, como está escrito aí. Mas uma coisa é certa, irmãos, nós não vamos chegar para o reino. A palavra do Senhor fala, e eu preguei, irmãos, não me lembro já em que altura, mas preguei da importância do atalaia. Se lembram, irmãos? Daquele que deve anunciar, porque na sua trombeta, no seu som, depende a vida de muitos. Irmãos, em meio ao desespero e vendo que nada funciona para o homem, vendo a situação, irmãos, qual a tempestade que está aqui descrita no livro de Jonas, os líderes, como este capitão do barco, pronuncia estes dois imperativos para nós. E temos que ouvi-los e temos que obedecê-los. Levanta-te e clama ao teu Deus. Como vemos, irmãos, no momento da crise, e isto chama muito a minha atenção, os pagãos se voltam para os seus deuses. E vou recuar porque acho que é muito importante, irmãos. Os pagãos clamam cada um ao seu Deus. Eles não têm verdadeiros deuses, eles apenas têm ídolos. Os deuses deles, irmãos, são surdos. Os deuses deles são cegos, são mudos, estão mortos, não podem ouvir, não podem ver, não podem responder, não podem fazer qualquer coisa. Mas ainda assim, irmãos, estas pessoas clamam para eles com a esperança de serem ouvidos. No entanto, nós que temos a hipótese real de sermos ouvidos pelo nosso Deus Todo-Poderoso, preferimos dormir, preferimos ficar calados, irmãos. E isto é algo muito lamentável. E isto é algo que precisa de mudar. Não achas tu que isso deve mudar, irmão? O Jonas mesmo o acreditou, irmão. E desde a barriga do peixe, ele declarou, e disto vou falar no próximo domingo: na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Jonas 2:2. Assim como Jonas, irmãos, nós, e ainda melhor do que ele, temos acesso ao próprio trono de Deus para interceder por aqueles que estão em meio da perdição. Levanta a sua mão aquele que tem um amigo, um parente que está em meio da perdição. Um familiar que é bêbado, um amigo que é drogado, uma pessoa que está na bruxaria, um colega que está perdido no ateísmo, outro dos ismos, dos quais já falei, irmãos. O que é que temos que fazer? Clamar ao Senhor, irmãos, porque certamente Ele irá responder. Se alguém o acredita, diga amém. Assim o proclamou o próprio profeta Jonas, irmão, no versículo 7 deste capítulo. Ele diz: a minha oração entrou a ti no templo da tua santidade. E essa palavra é chave, irmão, santidade. Nós temos muitos problemas para entrar na presença de Deus. E temos imensas dificuldades para sermos ouvidos por Deus e para receber respostas dele. E vou dizer a principal razão, irmãos: falta muita santidade na igreja.
Falta muita santidade em nós, irmãos. É por isso que no próximo mês, o mês de outubro, eu vou falar de santidade. E vamos fazer uma grande limpeza, irmãos. Temos que limpar-nos se queremos que a nossa oração entre até o trono de Deus. E na verdade, irmãos, na verdade, nós, a Igreja do Senhor, somos os únicos que temos a resposta para a crise. Nós somos os únicos que realmente sabemos qual é a solução, porque nós somos os únicos que temos experimentado que do Senhor vem a salvação. Não vem do norte, não vem do sul, não vem do leste, nem do oeste, vem do Senhor Jesus Cristo. Quantos agradecem a Ele? Quantos louvam a Ele? Mas estamos a dormir, irmãos. Estamos a dormir. Olhe para o que diz a palavra do Senhor. Novamente o versículo 2. Na minha angústia clamei ao Senhor. A Bíblia diz que Jonas clamou ao Senhor na sua angústia. O que significa angústia? É uma palavra estranha agora com tanto Instagram, né? E tantos memes, que não são mais do que uma distração espiritual para apagar um sentimento muito importante chamado angústia. Um muito conhecido pregador do século passado, David Wilkerson, eu o conhecia em pessoa, falava frequentemente disto, irmão. Ele falava do batismo de angústia. E ele dizia, irmão, não vou pregar essa mensagem, dizia simplesmente que a igreja, neste tempo, precisa ser batizada em angústia. Mas por quê, pastor? Vou dizer, angústia pelos que estão perdidos. Angústia pelos que vão para o inferno. Angústia pelos meninos e pelas meninas que estão a ser introduzidos na prostituição, no mundo das drogas, etc, etc. Este foi o batismo que Cristo levou, irmãos. Aí em Lucas 12:50, Jesus diz, importa que seja batizado com um certo batismo, e como me angustio até que venha a cumprir-se. Eu não tinha esta escritura na minha mensagem ontem na noite. Eu acho que já era na madrugada. Eu acrescentei esta escritura porque chamou a minha atenção algo, irmão. Temos que ler profundamente a Bíblia. Jesus não diz aí que ele estava angustiado porque tinha que passar por aquele batismo, que era a cruz do Calvário. Mas o contrário que eu está a dizer aí, irmão. Ele estava angustiado a cada dia porque a cruz ainda não chegava. Ele ia estar angustiado todos os dias até que o seu batismo de angústia fosse cumprido. Em outras palavras, o seu sentimento de angústia ia acabar na cruz do Calvário. Porque a sua missão iria ser cumprida aí. Está comigo, irmão? Por que é importante, irmãos, este sentimento de angústia? E com isto vou acabar. Porque é a única maneira em que nós podemos ser recebidos por Deus. A oração de Jonas foi recebida quando ele sentiu angústia ali na barriga do peixe. Foi recebida por Deus e depois foi recebida também pelos ninivitas, nessa ordem. Eu sei que muitos de vocês, e eu vou incluir-me aí também, temos tentado trazer um amigo, temos tentado convidar uma pessoa, temos tentado ganhar um vizinho e não temos conseguido. E eu vou dizer a razão. E é porque não temos apresentado estas pessoas com angústia diante de Deus. Não temos, portanto, tido resposta de Deus, muito menos das pessoas. Mas Jonas chorou, diga chorou. Jonas angustiou-se na barriga do peixe. Ele arrependeu-se
do seu egoísmo, da sua rebelião, da sua desobediência, de ter agido sob o seu próprio pensamento e clamou a Deus, irmãos, e Deus escutou a sua oração. E depois que Deus escutou a sua oração, os ninivitas abriram o seu coração para a pregação do profeta. Alguém diga glória a Deus. Eles ouviram o anúncio. Eles acreditaram, irmãos, que o julgamento de Deus era iminente. Eles proclamaram jejum. Qual a oração que Deus escuta? Não é a oração tímida, nem a oração constrangida, vergonzosa. Muito menos a oração formal, cheia de fórmulas. E vou dizer, quase católica. Não. Nem mesmo é a oração entusiasta que aqui fazemos das 11 às 11h30. Porque Deus, irmãos, sabe que só estamos a fazê-la aqui no público, mas nunca fazemos essa oração em privado. Não. Não estamos dispostos a chorar lá na sala da casa, no quarto da nossa casa, como estamos dispostos a fazê-lo aqui. E Deus, que vê no privado, Ele recompensa no público, irmão. Qual é a oração que Deus recebe? Qual é a oração que Deus atende? Qual é a oração que Deus olha com atenção e Ele responde? É aquela que sai de um coração sincero, é aquela que sai de um coração humilde, de um coração angustiado pela salvação dos seus amigos. É a oração que se eleva perante Ele como um clamor e numa agonia. É a oração que se joga a própria vida ao orar. Portanto, irmão, levanta-te agora e clama ao teu Deus. Levanta-te agora e clama ao teu Deus. Levanta-te agora e clama ao teu Deus. Clama ao teu Deus. Clama pelos teus e clama também pelos outros. Mas com clamor, irmão, e com rogo, para que Deus nos ajude a despertar do sono, a levantar-nos da preguiça, para que Deus nos acorde e possamos decidir sair em busca daqueles que estão perdidos, para ir ajudar aqueles que estão sem salvação. Precisamos levantar-nos, igreja, e precisamos buscar a Deus, e precisamos rogar e clamar a Ele pela salvação dos que estão perdidos. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. E muito obrigado, Senhor, por ter deixado o livro de Jonas fazer parte deste, o Teu livro sagrado. Senhor, assim como valorizamos tanto o material, Senhor, e o cotidiano, hoje, Senhor, queremos valorizar as lições que nos tens partilhado. Tudo isto, Senhor, que tem acontecido com o profeta, do qual podemos tirar, Senhor, lições para a nossa vida, para a Tua igreja. E como temos visto, Senhor, na mensagem de hoje, lamentavelmente, Senhor, as coisas não mudaram nada daquele tempo para este. Pelo contrário, Senhor, estão pior a cada dia. Com muitíssima frequência, Senhor, demasiada frequência, nós, os Teus filhos, agimos egoístamente, indiferentemente, desobedientemente ao Teu chamado. Só estamos a seguir o nosso próprio rumo, os nossos próprios pensamentos e desejos. Preferimos
o nosso conforto, a nossa segurança econômica. Preferimos partilhar somente com as pessoas das quais nós gostamos, que falam a nossa língua, que pensam como nós. Mas não queremos ir ter com os ninivitas, por assim chamá-los. Oh Senhor, temos-nos focado praticamente numa só coisa, que é desfrutar das tuas bênçãos. Estamos confortáveis aqui na igreja, na tua graça, e esquecemos que lá fora, Senhor, há imensa gente a morrer longe de ti. E enquanto eles morrem sem fé, sem qualquer esperança, nós só pensamos dormir no barco. Enquanto eles pedem ajuda aos seus deuses, deuses cegos e surdos, ídolos que nada podem fazer, Senhor. Nós, os teus filhos, dormimos confortáveis no fundo do barco. Senhor, perdoa-nos. Não estamos a fazer o que como igreja devemos fazer. Nem sequer estamos a orar como deveríamos orar por eles, por esse pai, por essa mãe, por esse avô, por esse filho, por esse amigo. Não estamos a clamar por eles como deveríamos clamar. Não estamos a jejuar por eles como deveríamos jejuar. Oramos, sim. Jejuamos, talvez, mas pelas nossas próprias coisas e necessidades e assuntos pessoais. Oh Senhor, perdoa, Senhor, tanto sono espiritual, tanta preguiça espiritual, tanta queixa, tanta falta de vontade de fazer algo pelo teu reino, quando tu, Senhor, fizeste tudo por nós. Perdoa, Senhor, tanta falta de compaixão, tanta falta de misericórdia da nossa parte, quando tu tens tido toda a compaixão e toda a misericórdia por nós. Ajuda-nos a mudar, Senhor. Ajuda-nos a acordar, Senhor. Que este mês de setembro seja o mês em que a tua igreja acorde, em que a tua igreja se levante do seu sono pesado, Senhor, em que tem estado a dormir por mais de 7 anos. Ajuda-nos, Senhor, a levantar-nos enquanto há tempo. Oh Deus, a cada dia que se passa, Senhor, podemos ver como a tempestade está a piorar e está a cobrar mais e mais vidas neste mundo. Cada dia, Senhor, o inferno abre mais a sua boca para engolir, Senhor, as preciosas almas que não deveriam ir para lá, Senhor, mas estão a ir para lá, porque nós somente temos estado de braços cruzados, somente temos estado a descansar, Senhor. Hoje queremos assumir a nossa responsabilidade como igreja. Hoje queremos tomar a decisão, Senhor, de fazer o que ninguém mais pode fazer fora da tua igreja, o que somente nós podemos fazer, Senhor, que é clamar a ti, que é entrar na tua presença, que é, Senhor, entregar a ti as nossas orações e rogos pela salvação de todos eles.
Se nós não o fizermos, então quem o fará, Senhor? Oh Deus, enquanto mantens a porta da tua graça aberta, enquanto o levantamento da tua igreja não acontecer, Senhor, eu peço-te, eu rogo-te, Senhor, que todos nós, os que cá estamos, que todos nós, os teus filhos, Senhor, possamos ser sensíveis, possamos ser compassivos, possamos ser misericordiosos, possamos estar dispostos, Senhor, a clamar a Ti. E não apenas 15, 20 minutos por semana, mas os dias todos, por todos os perdidos ao nosso redor, que são tantos. Que possamos levantar-nos para interceder por eles, para rogar por eles, pelas suas famílias, pelos seus filhos. Que possamos também, Senhor, abrir a nossa boca para eles e anunciar-lhes e dizer-lhes que Tu lhes amas, que Tu lhes queres salvar. Aleluia, aleluia. Damos glória ao Teu nome, Senhor Jesus Cristo. Damos glória ao Teu nome, Jesus. Eu quero fazer um convite neste momento para estarmos todos cá juntos no altar, irmãos. Todos juntos aqui no altar. E vou convidá-los, irmãos, para que se levantem. Fiquem em pé, irmãos. Vamos dar espaço para os irmãos que ainda não estão aqui. Venham, irmãos, todos. Venham os nossos amigos também. Venham. Eu vou esperar que todos estejam aqui. Isto é muito importante, irmão. É tempo de levantar-nos. Coloca o teu braço sobre o ombro de alguém. Põe a tua mão sobre o ombro de alguém e fala para o seu ouvido e diz-lhe: é tempo de levantar-nos. Está na altura de levantar-nos. É hora de levantar-nos. É hora de clamarmos a Deus. É hora de abrirmos a nossa boca e orar pela salvação dos perdidos. Repete, irmão, comigo. Todos repitam comigo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu me levanto agora. Eu acordo do meu sono. Acordo do meu pesado sono. Acordo e me levanto do meu conforto, da minha segurança. Levanto-me dos meus costumes, dos meus hábitos. Levanto-me das minhas tradições, das minhas próprias ideias, do meu próprio caminho, do meu próprio rumo. Saio daí, escapo daí. Eu escapo do fundo deste barco. Eu subo, eu vou para cima, eu vou para onde está a tempestade. Eu vou, diga, eu vou para onde está a necessidade. Eu vou para onde está o problema. Não fujo dele, não me escondo mais. Eu é que vou. Não vou esperar que outro o faça por mim. Eu é que vou. No nome de Jesus Cristo. Senhor, levanto-me e clamo a Ti. Levanto-me, Jesus.